Boa tarde! Olá, como vocês estão? Sim, bem-vindos à live sobre APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Esse assunto é muito importante. Hoje a gente vai tentar dar o máximo de contribuição prática, contribuição teórica para as mamães que possam estar passando por alguma questão de incompreensão do que pode ser aqueles sintomas de alergia dos seus filhinhos, alergia à proteína do leite de vaca. E por que, Letícia, que esse assunto é extremamente relevante? Eu acho que o assunto alergia como um todo já é um assunto que demanda muito pano para manga, é um assunto extremamente importante por várias questões. A primeira importância desse assunto é que a incidência dos casos de alergias alimentares está aumentando cada vez mais. Você sabia disso? Exatamente, aumentando demais. Então, esse é um assunto de preocupação e de realidade no nosso contexto atual, né? E aqui na Q10 nós temos ótimos, maravilhosos profissionais para acompanhar nesse período. Inclusive, Nath, duas profissionais maravilhosas já mandaram convite para participar dessa live. Vou chamá-las e depois a gente se apresenta de forma rapidinha. A gente vai chamar agora aqui. Opa, envia o convite novamente a Márcia e a Vanessa. Calma aí. Pronto, deixa eu visualizar aqui para elas entrarem. Deixa eu ver aqui. Visualizar aqui. Entrar agora. Bem-vindos, gente. Já tem muita gente assistindo. Oi. Olá, tudo bem? Muito bom. Olá, Letícia, oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre alergia alimentar, alguma coisa que já passou muito na minha vida, já me fez passar muito perrengue, mas que eu superei, né? Exatamente. Eu queria... E a sua história é maravilhosa, Vanessa, para nossa live. E é muito importante contar com a ajuda de vocês nesse momento, né? Sim. Eu queria muito essa live porque eu atendo muitas mães, muitos bebês com problemas de APLV e a maioria eles têm perda de peso, não engorda, e aí é uma das maiores preocupações das mães. E tem uma outra coisa, né? A maioria desses bebês, eles têm fissura, né? E aí eu trabalho com laser e a mãe fica muito agoniada, porque tem muito sangue nas fezes e elas ficam o tempo todo me perguntando. Aí eu convidei vocês também para a gente participar, e a Vanessa, porque a Vanessa ela tem muita experiência e vocês são profissionais que podem responder muitas perguntas. E eu também tenho dúvida, né? Afinal de contas, não é minha área, não. Olha, eu acho que o mais importante da gente salientar é que cada vez mais nós estamos recebendo aqui nesse mundo crianças alérgicas. Então, a incidência de alergia alimentar tem crescido muito, né? Seja de alergia à proteína do leite de vaca, seja alergia, sensibilidade alimentar tardia, de qualquer procedência, que não seja propriamente o leite, mas o grau de alergia tem aumentado. E o que a gente sabe é que a alergia, ela pode ser separada em dois processos diferentes, né? A alergia pode ser aquela alergia aguda, que você come um alimento e rapidamente você tem uma manifestação fisiológica, imunológica, na decorrência dessa ingestão. E a gente tem também
aquele tipo de alergia que a gente chama de alergia tardia ou sensibilidade alimentar tardia, que pode acontecer de 24 horas até 4 dias depois da ingestão do alimento. O campo da alergia alimentar como um todo é um campo muito delicado e requer muito estudo, requer muita troca, muito entrosamento, muita comunicação, para que a gente possa se munir de informações sempre, né, o tempo todo. E aí que a gente cai no assunto de APLV em si, né? Tem-se estudado muito sobre esse assunto, sabe, Márcia, Vanessa e Letícia? E verifica-se que a influência do sistema digestório materno, né, do aparelho digestivo da mãe, né, da boca, da faringe, do esôfago, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, tem uma relação muito direta com macromoléculas, ou seja, com alimentos que não ficam bem digeridos, né? E tudo que a gente tem de reação no nosso corpo começa pela boca, né? Então, as nossas reações, a maioria delas, precisa se olhar o sistema digestório, né? A mastigação é extremamente importante, o pH do estômago é extremamente importante, a digestão mecânica que os dentes fazem, mastigar bem os alimentos, isso é extremamente importante, para que quando esse alimento seja digerido, absorvido, assimilado pela mãe ou pelo bebê, isso possa ser distribuído pela corrente sanguínea, pelo sangue, de forma com que não gere nenhum processo inflamatório em nenhum sistema do corpo, em nenhuma parte do corpo, né? Então, a gente tem muita questão, como você falou, Márcia, das fissuras, do machucado na pele do bebê, né? A pele, principalmente ali da região do glúteo, do ânus, fica muito comprometida. Fica muitas assaduras. Então, toda essa parte cutânea, essa parte da pele, ela tem relação direta com a qualidade daquilo que a gente digere, né? Então, a principal questão da gente falar é a importância da mãe, já durante a gestação, fazer uma correção dos hábitos e comportamentos alimentares no sentido de mastigar muito bem os alimentos, não consumir nada com pressa, né? Fazer o tempo de digestão, averiguar se ela está digerindo bem, como é que está o estômago, como que é o comportamento do estômago dessa mãe. Cuidar da saúde gastrointestinal. Cuidar da saúde gastrointestinal, da saúde do intestino, né, para ela poder receber isso e fazer circular, porque essas moléculas dos nossos alimentos vão parar lá na placenta. E a grande questão da alergia à proteína no leite de vaca começa lá. Quando o bebê, já na gestação, começa a receber muito IgG, começa a receber muitos anticorpos, né? E aí, isso é mantido, permanecido, inclusive na parte da amamentação. Ele continua recebendo anticorpos da mãe. Aí você imagina uma mãe que tem o desconhecimento, assim, muitas vezes. Será que esse alimento é bom para mim? Será que esse alimento me causa alergia tardia e eu não sei? Né? Será que eu estou consumindo um alimento que, de certa forma, causa sintomas em mim? Eu não percebo isso. E isso pode começar a gerar um processo de anticorpos em demasia, né, já para o meu filhinho recebendo lá, né? Então, tudo isso a gente tem que ancorar de forma muito positiva, fazer a separação muito estruturada do que é intolerância alimentar, do que é alergia alimentar. Né? Isso é o principal ponto, né? Para a gente conseguir entender a importância de ter os cuidados, né? De ter atenção, entender essa separação. Não só a mãe, né? Os familiares também, que envolve, né? Toda a rede de apoio. É importante que entendam isso. Exatamente, exatamente. Então, de modo muito prático, a gente poderia dizer que a intolerância alimentar
não causa sintomas difusos, não causa sintomas espalhados pelo corpo. O processo de intolerância alimentar causa sintomas muito focados a nível gastrointestinal, né? É uma diarreia, é uma sensação de gases muito grande, uma sensação de empachamento muito grande, arrotos, né? A alergia alimentar, ela pode ser assim completamente difusa. Você pode ter machucados na pele, você pode ter o que a gente chama de eczema, de eritema, ou seja, alterações da pele, urticárias. Você pode ter enxaquecas de repetição, aquela pessoa que está sempre com enxaqueca, né? Você pode ter formação de mucosidade nasal, sinusite, rinite, né? Então, azia. E não exclui os sintomas gastrointestinais. Não exclui os sintomas gastrointestinais. É como se fosse um buraco mais a fundo do que a intolerância. Porque envolve o sistema imunológico, né? Então, pode realmente envolver outros órgãos, envolver outras partes do corpo. Então, é muito... Ela vai muito além do que uma intolerância, né? Então... ela vai muito além. O nosso sentido da mastigação e da digestão, ela é muito interessante para a gente dinamizar os alimentos, né? Colocá-los assim em frações muito pequenininhas, micromoléculas. Né? A grande questão da alergia é o que a gente chama, vou falar um termo técnico e depois eu vou traduzir esse termo, é o que a gente chama de permeabilidade intestinal, né? O bebezinho, a gente sabe que ele muitas vezes nasce com o sistema intestinal ainda não maduro. Ele nasce ainda, vai passar pela esterogestação, aqueles 3 meses depois do nascimento, ele ainda vai amadurecer o sistema intestinal dele. Né? Então, quando ele recebe macromoléculas, moléculas muito grandes, ele começa a ter reação difusa. Ele começa a ter produção de anticorpos, né? Muitas vezes anticorpos que estimulem o sintoma agudo, que a gente chama de IgE, e muitas vezes a produção de anticorpos que não são dependentes de IgE. Podem ser dependentes de IgG, podem ser dependentes de lectinas, de outras vias, que você tem um aparecimento dos sintomas de forma muito tardia, né? Então, essa questão é muito, muito interessante da gente cuidar, né? O intestino da mãe, vamos cuidar do quê? Vamos cuidar... quando eu recebo uma gestante, o que eu penso? Geralmente, a gente tem uma relação de amor e ódio com alimento alergênico. A gente tem o sintoma, mas a gente ama tanto que muitas vezes a pessoa assim, mas vale a pena ter esse sintoma só para eu tomar aquela xicrinha de café. Vale a pena ter o sintoma só para eu comer o meu pão todo dia, né? Então, ao tomate, ao morango, ao abacaxi, ao kiwi, enfim, é uma relação de amor e ódio muito grande. E aí, quando você pergunta para a pessoa assim, fulana, qual é o alimento que você não fica sem? Aí ela vai falar, puxa, eu não fico sem café. Eu tô falando isso porque eu tô usando o meu exemplo, não fico sem café. Então pode ser que esse seja um excelente alimento causador de alergia alimentar em você. Compreende? Que a nossa relação com os alimentos, ela tem que ser rotativa. É uma coisa que a nutrição bate na tecla, né, Letícia, o tempo inteiro. Rodizie os alimentos que você coma. Estimule a variedade alimentar. Estimule a fartura. Né? E a Letícia vai trazer isso de forma muito bonita, porque existem muitos alimentos que a gente pode substituir aquele alimento alergênico. Né? Sim, e tudo. A minha filha, né, e ela teve alergia, ela tem ainda. Estamos ainda na parte de reintrodução. E esse aspecto foi o que realmente me ajudou a
a conseguir lidar com a alergia, né, da Lia. Foi quando eu visualizei, pronto, tenho alergia. Não vou focar no que eu não posso comer, porque eu amo meu chocolate ao leite, eu amo meu pão de queijo, eu amo várias coisas que eu vou poder comer agora. O que eu vou fazer? Vou focar só nisso? Então foi quando abri o meu leque. Vou focar no que eu posso, no que faz bem a ela. E eu vi que tinha uma imensidão de possibilidades, uma variedade imensa de alimentos, de preparações que eu não olharia usualmente, mas que me fez assim muito bem, porque eu consegui aproveitar receitas, aproveitar preparos, próprios produtos mesmo que eu não entrava na minha rotina e que mudou muito, virou a chavezinha e consegui lidar de maneira mais tranquila, vamos dizer assim, com toda essa situação que gera tanta angústia, tantos medos nas mães, né? Porque realmente, tudo que você falou, Nath, né, gera isso na mãe. Poxa, o que eu como? Será que o que eu como está fazendo bem ao meu filho, né, à minha filha? Como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com a minha alimentação? Então, a minha dica é olhar para o que você pode. E assim, o que você pode são tantas possibilidades, tem tanta coisa boa para a gente comer também, né? Enfim, então esse foi o olhar e a gente tem muitos substitutos. Hoje a gente tem uma indústria muito legal com possibilidades de alimentar que não tem leite, não tem traços de leite, né? Principalmente os alimentos veganos, né? Os produtos veganos têm tantas possibilidades que não vão trazer riscos, vamos dizer, para que a alergia seja os sintomas das alergias sejam bem acentuados. Então a gente consegue levar a vida assim, de uma forma um pouco mais tranquila, mas sempre com rede de apoio. Então por isso que essa informação que a Nath deu, né, sobre a diferença entre tolerância e alergia, é importante que a mãe tenha essa consciência, que o pai tenha essa consciência, o círculo assim, familiar mais perto tem essa consciência, mas também que a gente fale com as outras pessoas, porque o que acontece? No caso da alergia, né, a proteína do leite de vaca, um simples contatozinho pode gerar muitos sintomas nas crianças. Então, esse cuidado que a gente precisa ter. Então, não é uma simples alergia, né? Porque às vezes a gente acha que é só um desconforto, como tem na intolerância, né? O desconforto gastrointestinal, mas para a criança pode ser muito além, pode ser vários, vai atrapalhar no sono dela, na qualidade do sono, vai intensificar a cólica, vai realmente alterar um pouquinho do ganho, da perda de peso, enfim. Então a gente precisa ter esse olhar. E quando a gente tem esse olhar assim de cuidado, a gente consegue amenizar a frustração, a dor da mãe, dos pais, né, que tem que lidar de perto, e também os sintomas da criança. E a gente tem que tomar cuidado com a contaminação cruzada. Como o próprio nome diz, né? Uma contaminação que se cruza, que passa de um lugar para o outro. Então, ter cuidado, por exemplo, com os utensílios que a gente utiliza, né? Por exemplo, se a gente utilizar, fazer uma vitamina com leite. Para alguém que toma leite, que não tenha problema nenhum com alergia, e usar aquele mesmo liquidificador para fazer alguma outra preparação para uma criança que tem alergia, ali vai ter traços. Então, a higienização, a limpeza desses materiais precisam ser bem feitas. A buchinha, né? A esponja multiuso que a gente lava os pratos. Se você lavou alguma coisa que contenha leite e lavar o mesmo pratinho que a criança está na introdução alimentar ali, com aquela mesma esponjinha, vai passar os traços. E a criança vai ter reação. Então, a gente precisa ter esse cuidado muito atento e sinalizar aos familiares que não é uma simples alergia, é uma alergia que causa dificuldades, desconfortos seríssimos para a criança, né? Então, a gente precisa ter essa informação. Mas, lembrando daquela visão que eu dei, né? A gente sabe, tem essa informação dos malefícios, dos cuidados e tudo, mas sempre está disposto. O que eu posso fazer? Como que pode ser feito para amenizar essa situação? Então, ter essa atenção e tudo mais ajuda muito mesmo. É importante falar, Letícia, que essa contaminação, ela é cruzada não só de criança para criança, como você falou na alergia alimentar,
Mas para a mãe que está lactante, né? Porque a gente, quando a gente está lactante, aí é que o negócio pega mesmo, que a gente precisa fazer toda a restrição alimentar, e é bem difícil para quem está passando por isso, né? Então tem que tomar cuidado lá em casa mesmo, chegar num ponto de falar, olha, vocês não vão comer nada que tem leite aqui dentro, então o leite é daqui para fora, a pizza é daqui para fora, mas lá dentro não entrava para a gente evitar mesmo essa contaminação cruzada. Exatamente. E não são os alimentos, né? São com produtos cosméticos, né? Pode ser várias outras coisas que podem conter os traços. Então, é muito importante que a gente leia o rótulo dos alimentos. Então, vários nomes podem sinalizar, né? Não só, por exemplo, o leite, né? O leite. Às vezes as pessoas confundem muito o leite com a lactose. Mas, nesse caso, os produtos que têm lactose têm a proteína do leite de vaca. Então, é a mesma coisa. Então, sinalizar assim, se tem algum derivado do leite, soro de leite, manteiga, remédios, tem vários remédios. Sim, vários remédios cosméticos. Então, todos os polivitamínicos. Até lencinho umedecido, né, gente? Até lencinho umedecido. Eu lembro que eu chegava na farmácia e estava assim, lencinho de leite. Eu falava, não, pelo amor de Deus, isso não. Sabonete de leite, né? Aquele sabonete de leite. Então, por exemplo, assim, um produto mesmo cosmético, um batom que tenha um hidratante de leite, não sei, como dar um beijinho numa criança, né? Alguma coisa pode desencadear um sintoma muito, muito grande na criança. Se a alergia dela estiver, se a imunidade daquela criança estiver um pouquinho mais baixa, então tudo pode desencadear uma coisa grande. Então a gente realmente precisa ter esse cuidado, né? E tudo assim, tudo que tiver leite. Então, quando olhar no rótulo, ver os ingredientes, tiver algum leite, levar a sério aquele que tem leite ou pode conter traços. Quando pode conter traços na lista dos ingredientes, é porque teve algum contato, aquela contaminação cruzada, né? Então, usaram o mesmo maquinário que usaram para manusear a manteiga, ou então algum produto que vinha algum ingrediente com a proteína do leite de vaca, enfim. Então, essas coisas são importantes a gente atenção mesmo, né? Ter essa atenção para quando a gente for escolher um produto ou quando a gente for fazer alguma coisa, enfim. Mas é uma pessoa que depois vira mecânico, né, Van? Você deve ter virado craque nisso. Às vezes, no início pode parecer uma coisa de outro mundo, tudo contém, mas depois você vai sabendo e você vai entendendo. Hoje tem muita gente que pode informar, né? Tem os profissionais que podem auxiliar para o caminho ser um pouco mais leve, né? Então, muita coisa. Eu selecionei aqui algumas coisas. Não escutamos. Tem muita empresa já investindo nessa parte de alimentação sem contaminação cruzada. Há 10 anos atrás era mais difícil você achar, por exemplo, um pão que não tivesse contato com glúten. Né? Podia até não ter glúten dentro dos ingredientes, mas é difícil. Hoje em dia você acha. Tem empresas já prontas para te receber para alergia, né? Já tem restaurantes. Então a gente consegue ter uma vida social mesmo tendo um filho da PLV e amamentando. Exatamente. Ivan, uma coisa muito importante, gente, que eu falo com as gestantes, né, porque, como você falou, a gestante tem que ir já desde o princípio sabendo sobre alimentação, o que pode acontecer. Mas também tem uma coisa muito importante durante o trabalho de parto, o hospital, nasceu o bebê. Eu luto muito todo o tempo nos hospitais com as parturientes, com aquele copinho de leite artificial que dão ali assim que o neném nasce. Gente, aquilo ali me dá até arrepio. Porque você falou, né? Você falou ainda agora, e eu fiquei muito feliz de você ter falado sobre um pouquinho assim já sensibiliza o organismo. E o bebê acabou de nascer, ele pode ir para o peito antes. Mas não tem leite. Isso é a frase de todo mundo até hoje.
A gente pensa que acabou, não acabou. E aí, aconteceu com Vanessa, né, Vanessa? Aí, o que acontece? Dá aquele copinho que o bebê vai ter hipoglicemia. Gente, vai ter. Não é assim que vai ter. Bota no peito. Aquele copinho, aquilo ali salva uma vida? Sim, salva uma vida. Mas ele também provoca todo esse problema que vocês duas falaram aí? Sim. Então, eu, como consultora de amamentação, eu luto muito contra isso. E eu acho que isso seria uma das coisas mais importantes para evitar o sofrimento da mãe e do bebê também, né? Porque o bebê sofre muito, ainda mais que nem sabe falar, né, gente? Não sabe falar, então a mãe fica agoniada de ver aquele sangue nas fezes, aquela queimadurazinha, aquela assadura, igualzinho uma queimadura. E aí a gente pode evitar durante a gestação, conforme vocês falaram, e pode evitar também lá no hospital, sensibilizando com esse copinho de leite. Aí o pessoal pergunta, mas Márcia, não precisa mesmo tomar? Então, o que é mais importante é colocar no seio materno? Tem leite no início? Não, não tem. Aquela aguinhazinha, colosso, ela também tem como resolver o problema do seu filho naquele momento. Senão, a natureza seria totalmente incoerente, né, gente? Então, uma outra coisa que eu queria perguntar, além disso, para vocês, né, porque eu estou com uma mãe agora, que ela até falou assim, Márcia, você tem uma enfermeira para vir para cá, porque o meu bebê precisa tomar leite artificial, porque ele está muito alérgico, não melhora, não pega peso de jeito nenhum. Eu cheguei a ir lá para fazer laser, e ele, quando ele só quer mamar no meu peito, ele não quer esse leite, ainda mais que é muito dói, né? Já para nós ele não é bom, né? Já provaram? Já, né? Já provaram? Vocês já provaram. E aí ela quer um enfermeiro só para o neném poder ficar longe dela e tomar o leite, né? Porque ele vai ficar com fome. Tem como a gente pegar esse bebê, APLV, e ele só mamar mesmo? Conseguir ficar no peito? Tem, com certeza, com certeza. Eu sou própria como é? Prova viva. Prova viva. Prova viva. Ali é prova viva disso, e a Vanessa tem histórias espetaculares que eu queria que ela falasse uma coisa. Eu acho que a Van pode contar um pouquinho da história dela, mas a resposta é sim, né? Eu acho que vale bater na tecla dessa questão do seguinte. Tem crianças que não gostam mesmo. Se existem moléculas alergênicas no leite materno, o cuidado é sempre o aparelho digestivo da mãe. Uhum. E tem algo que é ainda mais fundamental do que cuidar do aparelho digestivo, que é fazer a retirada do alimento alergênico. Uhum. Então, quando você propõe essa retirada, a mãe passa a consumir menos esse alimento que é agressivo para ela e provavelmente será agressivo ao bebezinho também, né? Então, isso já causa uma melhora, uma qualidade do que ela vai ofertar para ele muito abrupta. Então, a mãe tem que ter a consciência de eu não vou consumir os alimentos, né? Vou me abrir essa possibilidade de como que eu posso engajar outros alimentos para poder ficar com um rodízio alimentar muito grande, muito farto, fazer todo o cuidado do aparelho digestivo, que a gente chama na nutrição funcional daqueles protocolos de 6 R's, né? Que a gente utiliza para poder cuidar do sistema digestório da mãe, né? E aí você faz essa modulação e vai, ao mesmo tempo, incentivando a amamentação, né? Incentivando a amamentação. E aí você consegue, assim, diminuir as moléculas grandes que podem prejudicar o bebê. Eu volto a dizer, Nath, porque às vezes a mãe acha que um pouquinho, é só um pãozinho com manteiga, eu já tirei o leite, eu já tirei o pão de queijo, eu já tirei outras coisas que tem mais
olhando assim mais proteínas, assim, mas que aquele pouquinho é o suficiente para aquelas reações. Então, é importante a informação. E realmente, quando a gente exclui o alimento alergênico, os benefícios são imensos, assim, tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu imagino assim, porque quando você fala de alergia, você não fala só de sintoma respiratório ou de sintoma de pele, né? Você está falando também de sintoma, muitas vezes, do sistema nervoso, né? Então, você está falando de sintoma neurológico, agitação que o bebê fica também quando está em contato com o leite, né? A gente está especificando aqui a questão da alergia à proteína do leite de vaca. Então, causa uma agitação no bebê muito grande. Eu acho que vocês duas puderam notar isso, né? Isso é um dos principais sintomas que a Lia tem, assim, até hoje. Se ela consumir um pouquinho para ela, né? Aquela quantidade que é o limite dela, acima do limite dela, ela fica mais irritada, ela altera o sono de várias formas. Então, ela fica muito, muito irritada que ela não consegue lidar com as emoções dela. E dá para perceber claramente. Aí você tem transtorno de ansiedade, você tem um bebê, pode ser na mãe ou pode ser na criança, né? Você tem uma agitação muito grande, você tem dificuldade de aprender as coisas. Tudo isso são sintomas de alergia alimentar que muitas vezes a gente coloca no campo assim, não, a parte nutricional não pega nada disso, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aonde que a nutrição está fazendo isso, né? Eu nasci alérgico, serei sempre alérgico, né? É um pouco assim, é uma coisa muito, a pessoa veste a carapuça e depois, né? Então, é legal a gente falar que existe a questão da genética, né? Existe a questão de você ser uma pessoa mais pró-alergênica ou menos pró-alergênica, que são os polimorfismos que a gente tem, né? E você tem também a questão da perpetuação da alergia a partir da exposição. E a gente está falando aqui exposição de mãe, exposição de bebê, né? Então, quanto menos a gente tiver essa exposição, ou da mãe ou do bebê, né, para a pessoa que sofre de alergia, e que é uma alergia realmente muito verdadeira, né? Brincadeira. Né? Então, isso é um problema, assim, um enfrentamento que, quanto mais rede de apoio tiver, melhor. Né? Exatamente. Ivan, você pode contar um pouquinho? Porque você é a pessoa que teve as duas experiências, a com pouca informação e depois com a que tinha informação, a rede de apoio, né? Já todo o amparo, vamos dizer. E como foi para você? Enfim, queremos te escutar também. Então, a minha primeira filha nasceu há 10 anos atrás e a gente tinha muito menos informação do que a gente tem hoje, né? Na internet, na época era o Facebook, o Orkut, e não existia essa informação profissional que a gente tem hoje, né? Os profissionais não estavam tanto na rede, assim, então era mais difícil a gente buscar a informação. Com 3 dias de vida, minha filha veio apresentar, a alergia dela era com sangue nas fezes. Eu acredito que essa alergia se desencadeou por conta do leite artificial que foi oferecido na maternidade, né? E a gente vê hoje, trabalhando com aleitamento, que isso é quase um protocolo da maternidade. Toda criança vai para a UTI, toda criança vai ter algum problema de glicemia, e ela sai quase da maternidade com aquele complemento. E quando alguém chega para você e fala, olha, ou seu filho vai para a UTI, você toma isso, você pode até não gostar muito da ideia, mas você dá, né? Você vai correr o risco. O profissional te falando isso, a gente tem que quebrar alguns tabus em relação a isso. Mas o fato foi que, de forma muito precoce, nem é comum que as crianças apresentem FLV de forma tão severa e tão cedo, mas foi o que aconteceu com a gente. E naquela época a gente não sabia, né? Assim, não sabia nem o que significava a FLV. O médico também não tinha, né, o pediatra, que apesar de ser um pediatra que se atualizava bastante, ele falava sobre isso, assim, é alergia a leite. Mas a alergia a leite, para mim, era leite. Né? Quando eu não bebia leite, eu não conseguia entender o que era alergia a leite. Até você ver que ela
ela tinha os sintomas, até os pequenos traços que a gente comia em casa, né? E aí foi difícil até eu acreditar que aquilo que eu comia podia passar pelo meu sistema digestivo e chegar no leite. E até isso foi um período muito difícil. Foi um período onde ela sentia dor na hora da amamentada. Ela ficava com aquela função de ficar puxando a cabeça para trás, aí feria o peito. Ela não queria mamar, ela associava o peito à dor, tinha baixo peso. Enfim, foi uma série de uma sequência de ocorridos que acabaram fazendo mal para mim e para ela durante o aleitamento. A gente entrou com a alimentação precoce, né? Foi com 4 meses, a gente entrou para ver se ela ganhava peso. Foi um problema, um tempo muito conturbado. Tem a questão da gente tirar tudo da alimentação, não tem onde comer. Na época, eu não tive acompanhamento nutricional. Imagina, eu tirei todas as proteínas, gente. Eu só tinha pele, mochiba e olheira. Tadinha. Não tinha nada, gente. Minha massa muscular tinha ido embora, tudo isso embora porque não tinha proteína. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê que, né, a nutrição já entra com complementos à base de proteína de ervilha. Enfim, você não fica sem de proteína, né? Mas ali foi muito difícil. Para mim, houve desmame precoce. A gente teve problema de a gente falar, é frescura. Eu tive internações da minha filha porque ela teve contato de leite, né? Porque como a alergia dela era gástrica, ela chegava a vomitar tanto que ela tinha que ser internada para repor ali a água. Ela tinha uma hidratação profunda. Ela teve algumas internações, foram 5 internações até 1 ano de idade. E a gente só conseguiu fazer essa reinserção do leite com 2 anos e meio. 5 internações? 5 internações até 1 ano. Meio pano. E aí, quando eu engravidei de novo, eu fui buscar todas essas informações sobre o que eu podia fazer para prevenir. Bom, como vocês entenderam aqui, não deu certo, né? Eu fui atrás da nutrição, então eu fiz toda essa parte eu já tinha estudado bastante sobre o assunto, né? Aí eu fui atrás de quem pudesse me ajudar em relação a isso. E aí cuidei do intestino, com probióticos, com mudanças alimentares, tirando alimentos inflamatórios. Enfim, procurei o parto normal, porque tem as pesquisas que quando a criança passa pelo canal de parto, ela tem contato com as bactérias, e aquele contato faz com que ela desenvolva uma flora intestinal mais saudável, né? Fiz tudo isso e a Tereza nasceu, e aí, na verdade, não é por nenhuma orientação de nutricionista nem médico, nem nada, era por medo. 2 meses antes eu já não consumia mais leite, nem traço de leite, nem nada, porque eu tinha muito medo do que ia acontecer. Mas no hospital, ela dessa vez teve uma hipoglicemia. Por desorientação, ela teve falhando um pouquinho, vamos. Oi? Falhou um pouquinho aqui. Você disse que ela teve hipoglicemia. Ela teve a hipoglicemia. Por desorientação, não tinha ninguém que me falasse, olha, ela tem que mamar, enfim. Foi por isso que eu fui estudar depois sobre essa parte de aleitamento materno. E aí ela teve que tomar o complemento também no hospital. E eu lembro que eu pedi muito para que eles dessem o Neocate, que é um leite especial, né? E, na verdade, como eu estava no troca de plantão, né, o Kate precisava ser prescrito por um médico e não tinha um médico ali, enfim, ela acabou entrando em contato com a fórmula ali no hospital. E a gente foi levando os dias e tal, e até 2 meses ela não tinha apresentado a PLV, mas com 2 meses ela começou com os mesmos sintomas da Júlia. Mas a diferença é que eu já tinha assim, toda a informação do que podia acontecer, do que eu tinha que tirar, então já não foi mais difícil. Eu já sabia o que eu tinha que tirar, eu já sabia o que eu tinha que fazer, o que ia acontecer, eu já sabia o que eu tinha que comer, o que não tinha. E a diferença informação é importante, né? Ela manteve o aleitamento materno, eu mantive a dieta rígida, eu não perdi minha massa muscular como antes, porque eu fiz um trabalho com a nutrição, né? Então eu repuso a proteína de outras formas. Então, foi uma coisa muito mais leve. Passar por isso, eu já tinha uma gastropediatra que me acompanhava e que me ajudou muito, que é a doutora Maísa Cavalcante.
E isso foi muito importante. Não importante só para mim, para que eu levasse para a igreja, enfim, para que eu já soubesse aonde que eu podia comer, o que eu tinha que fazer, como foi importante para ela. Tereza, antes de 1 ano, hoje ela é apaixonada por pão de queijo. E ela come tudo. Então, a questão do cuidar de mim, do evitar o contato dela, né? Aquela inflamação toda hora, eu comi errado, e aí o intestino dela inflamava. E a minha volta foi mais tranquila mas o meu lugar com o meu corpo e com as minhas vontades de comer, já sabendo que eu podia ter, por exemplo, eu não tinha comido doce, eu não sabia que eu comia maracujá com açúcar. Depois não, na segunda período a gente já fazia mousse de chocolate sem leite, sem soja, sem absolutamente nada. Então, acho que essa multidisciplinaridade na alergia, não existe um profissional só. Não é só o gastro, não é só o pediatra, não. Na verdade, é todo mundo. É o aleitamento materno, é a nutrição, é o gastro, é o pediatra, é o próprio obstetra, que quando, né, que não te induz a uma cesárea desnecessária. Então, é toda a parte da área de saúde em prol da melhora tanto da mulher quanto da criança. E aí é isso que é importante a gente dizer, que quanto mais profissionais você tem ali para te ajudar, maior a chance daquilo dar certo de você sair fortalecida. Você bateu numa tecla muito legal, que foi a quantidade, ou foi o período de tempo que você amamentou cada filha, né? A primeira que sofreu mais e que a família sofreu mais com essa questão da alergia à proteína do leite de vaca, teve uma amamentação diminuída, não é isso? Sim, diminuída. Ela mamou 1 ano. Não, ela mamou 7 meses. A segunda já tem 3 anos. É. E a segunda filhinha, que também teve a PLV. Então você passou por isso, né? Falando, você passou 2 vezes por essa questão. A segunda filhinha chegou a mamar por quanto tempo? Então, a gente não terminou ainda, né? Então, agora você respondeu na prática, a gente respondeu na teoria, você respondeu na prática a pergunta da Márcia. E também, uma outra coisa que você falou que é muito importante, Vanessa. A Nath falou sobre a imaturidade gastrointestinal do bebê, que realmente pode encadear um pouquinho dessas alergias e tudo mais, mas isso é um benefício, porque se a gente cuidar, né, não expor tanto aquela criança, aquele bebê, aquele alimento alergênico, ela pode se recuperar muito antes, que é o caso da Júlia, né? Então, a Tetê, desculpa, é o caso da Tetê, hoje ela come, não come? E foi só até 1 ano, né? Então, por quê? Todo esse cuidado que você teve, né, no caso da sua alimentação, também com o próprio aleitamento materno, todos os cuidados que você teve valeram a pena, porque agora ela já começou a comer, né? Já está comendo e não tem mais sintomas. Então ela se curou da alergia. Então é importante a gente fazer isso, porque quanto mais cuidados a gente tem, mais a gente pode antecipar, né, essa introdução. Então isso é muito importante dizer o seguinte, a mãe que amamenta, ela sofre muito, né? Porque a restrição alimentar, o puerpério, não poder comer nada, a vida social já é difícil, você não conseguir sair para comer em lugar nenhum, porque é muito difícil você ir num restaurante que não tenha contaminação cruzada de leite. Uhum. Mas o que vale a pena? Eu lembro que muitos médicos, eu já cheguei em médico, e depois eu desistia deles, chegaram e falaram assim, não, esquece esse negócio de amamentação e dá o mel quente. Gente, tem 2 problemas aí. O primeiro, agora é mais barato, mas mel quente na época custava R$450 a lata. Então, assim, larga a alimentação e dá um mel quente. Eu já cheguei a gastar R$4.000 de mel quente por mês. Não é tão simples, o governo às vezes não chega para todo mundo. Então, assim, o aleitamento materno precisa ser incentivado. E a segunda coisa é o seguinte, quando você faz a dieta, por mais difícil que seja, é mais fácil com que o neném passe por aquilo de forma... A maior parte das crianças vai se livrar da alergia, mais cedo ou mais tarde, mas vai se livrar. Mas aí vem a introdução alimentar.
A criança que mama, ela tende a ter menos alergia do que a criança que não mama. Então, assim, a introdução alimentar, ela é mais fácil, mais fluida, porque já é difícil você fazer a introdução alimentar de uma criança alérgica. A Letícia deve ter feito um alimento a cada 3 dias, observa, outro alimento. Imagine daqui que você complete um prato colorido com 5 cores, né? O tanto de dias que tem que passar. Sim. Então, você tem 2 opções. A primeira é, você faz a sua dieta, e a segunda é, o seu filho pode ser que ele sofra muito mais na introdução alimentar. E uma criança que já tem chance de ter alergia, ela passar por isso, é mais dolorido. Eu acho que tudo que a mãe quer é proteger o filho. Então, o aleitamento materno e essa restrição alimentar é a proteção que a gente pode dar maior para uma criança daquele jeito. E tem as questões da nutrição, né? Tem a questão da homeopatia, que a gente tem que levar em conta, que é muito legal para a mãe e criança. Exatamente. Né? O teste de biorressonância alimentar, que é uma excelente ferramenta, uma mão na roda para a mãe. Foi o que me ajudou com a Lia também, né? A gente tem a homeopata aqui, que é a Essa, maravilhosa. Então, eu fiz a biorressonância e entendi com a biorressonância quais os alimentos estavam intensificando a alergia da Lia, né? E também quais os alimentos não estavam me ajudando também, na minha nutrição, no caso. Então, foi bem legal mesmo, porque eu fiz e com aquele teste, né, da biorressonância, eu pude alinhar a minha alimentação e a alimentação da Lia. E foi maravilhoso, porque nesse período, né, porque querendo ou não, 1 ano, né, que é quando a criança atinge um pouquinho mais dessa maturidade, né, gastrointestinal, né, é um período, querendo ou não, relativamente pequeno, né? Então a gente consegue intensificar bastante esse período. Então foi muito, muito, muito importante toda essa investigação e esse cuidado nesse período. Muito, muito importante. Eu recomendo com certeza a biorressonância para ajudar mesmo a família, ajudar o nutricionista também a montar os cardápios para facilitar, né? Então é muito importante. O teste de biorressonância é muito legal. A nutrição para a mãe, a questão quando você, no meu caso, não foi só o leite que eu precisei tirar, né? Eu fiz uma retirada quase geral das proteínas, para elas irem sendo reinseridas aos poucos, mas isso demorou um tempo. Só que você acaba ficando com déficit, né? E uma série de coisas, você tira quase tudo que você come. Então, assim, você tem um profissional para dizer para você, olha, isso aqui é seguro, isso aqui vamos reintroduzir dessa forma. É muito importante você ter o apoio. E por mais que você saiba, que você estudou sobre o tema, você ter alguém de fora olhando para você, analisando seus sintomas, é muito legal, é muito importante. E é um acolhimento que a mãe precisa de momento. Agora é importante que você tira a culpa, né? Você falar, eu botei tal alimento alergênico, que ela teve isso. Não, um profissional me orientou e ele me falou o que poderia acontecer ou não. Então você tira um pouco aquela culpa, aquela responsabilidade que foi você que fez o filho passar mal, alguma coisa assim. E o que a mãe mais tenta fazer é fazer com que a criança melhore, né? Na verdade, ela está precisando de um acolhimento muito importante, né? Porque qual é a mãe que fica tranquila vendo o bebê assim, numa situação muito complicada com a alergia, né? Então, eu imagino que você, Vanessa, quando você se deparava com alguma crise, qual era a sua reação, né? Porque você passou por isso 2 vezes, então você teve experiências com a PLV de forma diferente, né? A mesma mãe presenciando a PLV 2 vezes, né? Então uma sentia mais isso, a outra sentia mais aquilo, a outra tinha mais fissura, a outra já tinha mais, de repente, agitação, a outra já tinha mais outra coisa. Então, ia se somando fatores, né? Mais muco, tem criança que solta muco pelas fezes, então dá para você ver com muita clareza, assim, aquela mucosidade branca, né? Por cima das fezes, né? Deixa eu só... Branco e feliz, né, Nath? Que a gente vira branco e vermelho do sangue. Assim. Pronto, desculpa. Estavam me ligando.
A minha filha querendo já saber da mamãe. Desculpa. Tem a parte do aleitamento que ele é diferente, ele muitas vezes irrita o intestino da criança e ela sente dor ao amamentar. Então ele se puxa, fissura muito o peito. Então eu não sei quantas vezes eu liguei para a Marta para ela ir lá fazer laser em mim na época. Porque era uma coisa recorrente, não era porque a pega estava errada, não era porque tinha um problema de posicionamento. Era porque aquela sensação de mamar para ela, e quando ele mama, ele suga mesmo, e aí ela sentia algum tipo de desconforto e puxava. Sentia, puxava. Não era a pega errada, a fissura estava vindo por esse tira e bota. E aí, se não fosse o laser nesse momento, eu não sei se eu teria conseguido amamentar com aquelas fissuras, né? Porque ele vinha tanto para cicatrizar quanto para amenizar a dor. Né? Então, por isso que é importante a gente ver a parte multidisciplinar mesmo da amamentação, da PLV, da nutrição, porque ninguém caminha sozinho. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou no nutricionista, eu vou resolver o problema. Eu chamei uma consultora de amamentação, eu vou resolver o problema. Não vai, ninguém resolve o problema sozinho. E tem a sua parte, né? Se a gente não fizer a nossa parte, não adianta. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, perseverança e procurar os profissionais que vão poder te ajudar mesmo. Agora, vocês duas são consultoras de amamentação. Como que vocês fazem, assim, Márcia, Vanessa, para você, quando vocês recebem um caso desse? Quando uma mãe liga para vocês, eu acho que num ato bem desesperado, né? E como que é? Como que é o processo para você restabelecer um mínimo, assim, das crianças com a PLV que eu atendi... Só uma pergunta, vocês estão se escutando bem? Que o nosso áudio diminuiu um pouquinho. Vocês estão se escutando bem, né? Então ótimo. Então perfeito, é porque pra gente abaixou um pouquinho o tom. Nós temos só uns 5 minutinhos. Vamos finalizar com a fala e com o trabalho lindo de vocês. Tá bom. A maioria das crianças que eu atendi com a PLV, né, você vê pelo da Vanessa. As 2 crianças da Vanessa foram sensibilizadas no hospital. É que eu luto bastante para não ter essa sensibilização. Mas a maioria das pessoas que me chamam, a criança já é um pouquinho mais velha que eu digo 1 mês, né? Porque já está no processo já de não engordar, de ficar muito enjoadinha, porque está sofrendo, né, gente? Dói realmente, né? Quando a criança tem um problema de APLV. Aí, o que é sempre para fazer laser com pedido de pediatra, muitas vezes. E as outras vezes, elas pedem antes, mas ainda não tem diagnóstico, nada. Só não está ganhando peso, aí o pediatra chama a consultora para ver se tem algum problema na amamentação. E quando você chega lá, que você faz todas as perguntas, a sintomatologia ela fecha. Né? Por quê? Porque faz essa parte que a Vanessa fala, física, né? Faz a parte que a criança não dorme, chora muito e não tem horário. Ela chora mesmo, porque dói mesmo, né? A gente sabe. Então, eu já começo o quê? 1 hora eu encaminho para o gastro, porque eu não faço o diagnóstico, apesar de eu poder conversar, que mais ou menos pode ser que tenha algum problema nesse sentido. Aí pergunto logo se foi sensibilizada, como é que é a alimentação da mãe, e encaminho para o nutricionista para o gastro. E a segunda coisa que, quando a criança já está mais velha e já sabe, o pediatra que mandou para mim. Normalmente o pediatra manda para mim para eu poder fazer o laser no bebezinho. E aí, às vezes, a fissura é muito grande. E aí, quando a mãe vê, ela quase desmaia. Mas o laser ajuda muito na cicatrização, né, Márcia? Nossa, às vezes eu só faço 2, né? E aí, às vezes, gente, eu acho interessante também, não sei se vocês já viram isso, o gastro, o pediatra, ele vai trabalhando, né? E ele não manda para nutricionista, para avaliação e para ajuda nesse contexto. Porque, de repente, se eu tivesse filho com APLV, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa que
adoro comer mesmo. A minha nutricionista sabe. Então, eu como. Para eu deixar de comer aquilo tudo e fazer... Eu não sou da época a fazer um pão, trocar todos os utensílios. Gente, isso é muito difícil. E isso tem que ter uma ajuda, né? Muito grande. Então, eu vejo isso. Quando eu atendo, são dos dois jeitos. Quando a criança já está mais velha, e aí começa com os problemas de assadura e fissura. E quando é bem pequenininho, e começa esse não ganho de peso, né? E querer introduzir um leite artificial, aí, e não tem diagnóstico ainda, e aí eu começo a trabalhar. É assim os atendimentos, é assim que acontece a demanda. A demanda é... E, Márcia, qual que é o recado que você poderia dar para as mães que estão passando por isso agora, com as suas crianças? Como que você poderia... Então, com as crianças, confie no profissional. Tem os profissionais, não só um, que isso é, como a Vanessa falou, é coisa de nutricionista, enfermeiro, de consultor de amamentação, eu estou até arrepiada, de gastro, pediatra. Por quê? Porque sozinho você não vai conseguir. Eu faço minhas as palavras da Vanessa, sozinho não dá, porque é um sofrimento muito grande, né? Eu acho que alimentação para o ser humano é uma coisa básica, né? E aí, conforme a gente foi criado nessa base, dependendo da base que a gente tem, nosso sofrimento é muito maior. Às vezes precisa até de terapia. Muito bom, muito bom. Que legal, obrigada, gente. Fiquei muito feliz com essa live. E aqui na Q10 a gente pode ajudar muitas famílias nesses casos, né? Eu, como nutricionista infantil, se a criança já iniciou a alimentação complementar, né? A Nath, no período da gestação e o puerpério também, né? Vocês, como consultoras de amamentação... E de sono, né? Porque o sono tem que estar junto com a amamentação. Uhum. E consultoria, né? A laser terapia também. Nós temos aqui também a homeopatia. A Márcia, como enfermeira obstétrica. Também, né? Então, para estar lá dando suporte, para na hora do copinho... Cadê a Márcia na hora do copinho? Ou então, já sei, a Márcia me contou isso. Não, eu tenho aqui meu leite, né? O meu alimento de ouro, que pode dar todo esse suporte. Que bacana, gente. Inclusive, gêmeos não precisam ser sensibilizados. Sim. E tem um outro profissional que é um microfisioterapeuta, né? Que também ajuda Então, bastante. A gente tem a microfisioterapia, a doulagem aqui. A doulagem, osteopatia, homeopatia, consultoria de amamentação, nutrição. Temos tudo. Mas e a psicologia? E a psicologia. Então, eu acredito assim, a gente iniciou essa live falando que a informação era importante e concluímos vendo que a informação é muito importante e necessária para esse momento. Então... a gente precisa ajudar as pessoas que estão passando por essa fase, né? E, se possível, contem com a gente também, né? Exatamente. Conhecimento é luz, né, gente? Quando a gente está iluminado, a gente ilumina o caminho. E por mais que tenha trevas e sombras no meio do caminho, a gente é uma pequena tocha iluminando para poder clarear um pouquinho. E aí a gente vai somando e fazendo a força juntos. Exatamente. Muito obrigada pela presença de todos, né, que acompanharam essa live, a presença das companheiras, das colegas. Vamos juntas, né, nesse momentinho. Muito obrigada, Márcia, pelo convite, por tudo. Sim, muito obrigada mesmo. E vamos ter rede de apoio, né, para outras famílias. Vanessa, por contar pra gente a sua vida, como foi. Sim. Foi ótimo, adorei. É um prazer estar aqui. E aí, se alguém precisar de ajuda, pode vir que a gente ajuda com as histórias, abraça, né? Porque é um momento que as mães precisam realmente de acolhimento e de informação. Exatamente. Obrigada a vocês pela oportunidade. Mais uma vez,
de me livrar desse copinho. Um beijo enorme, pessoal. Um beijo. Vamos deixar salva a live aqui no nosso IGTV da Quedex também, para vocês acompanharem depois. Um beijo.